Bom dia família, bom dia igreja, bom dia família do YouTube, você que é a nossa igreja, que faz parte aqui da nossa igreja também, que Deus abençoe sua casa, sua família, obrigada por ter você aqui em mais uma devocional, todos os dias nós temos devocional, sem falhar, nenhum dia nós estaremos aqui, tá? Que Deus abençoe o seu domingo, a sua família, a sua casa, que seja um domingo lindo e abençoado aí para você. Estávamos aqui tendo a nossa fé edificada pelo testemunho de uma irmã, e se você quer vir também participar, ouvir, vem para o nosso ao vivo, todos os sábados e domingos, 7h20 da manhã, nós temos ali 10 minutinhos de devocional, tá? Nós vamos começar hoje a nossa devocional com a leitura de Daniel 10, que é o texto que o nosso bispo J.B. Carvalho traz de orientação na devocional. O tema é Cortes Celestiais. Hoje nós vamos ver sobre o poder da oração. Me conta, você é uma mulher que ora aí? Você tem orado? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Você tem estimulado a oração também na sua casa, na sua família? Você que é casada, tem orado aí com o seu esposo? Você que tem os seus filhos, tem orado com eles, tem motivado a leitura da Bíblia. Nós vamos falar sobre isso hoje, o poder da oração. Em Daniel 10, vai trazer o momento que Daniel é fortemente impactado por uma visão. E aí eu queria que você acompanhasse aí. Daniel 10, o título é A Visão de uma Grande Guerra. Fala assim: no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, uma mensagem veio a Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Ele entendeu, pois seu significado veio por revelação. Durante aqueles dias, eu, Daniel, guardei luto por Jerusalém durante 3 semanas. Comi apenas comida simples, sem tempero, e não comi carne nem bebi vinho. Não tomei banho e nem me barbeei até que tivessem passado as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava de pé diante do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos e, para minha surpresa, vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro na cintura. Seu corpo brilhava como se fosse esculpido de pedra preciosa. A face era radiante e os olhos vivos e penetrantes como tochas. Os braços e pernas reluziam como bronze polido e sua voz soava como um grande coral. Eu, Daniel, fui o único a vê-lo. Os homens que estavam comigo, embora não tivessem medo, foram tomados de medo e correram para se esconder, temendo o pior. Quando fiquei sozinho depois dessa visão, abandonado pelos meus amigos, meus joelhos ficaram bambos e o rosto pálido, sem força nenhuma. Quando vi o som da sua voz, não resisti e desmaiei. Caí com o rosto no chão, mas uma mão me tocou e me pôs sobre as mãos e os joelhos. Daniel, ele disse, homem de valor, Deus ama você demais. Levante-se e preste muita atenção à minha mensagem. Eu fui enviado para falar dela a você. Quando ele disse isso, eu me levantei. Não conseguia parar de tremer. Fiquei tranquilo, ele continuou. Não tenha medo. Quando você decidiu se humilhar para receber entendimento, sua oração foi ouvida. E eu me dispus vir até aqui. E eu queria que você grifasse esse versículo, que eu vou ler novamente. Quando ele disse isso, eu me levantei, mas não conseguia parar de tremer. Fique tranquilo, ele continuou. Não tenha medo. Quando você decidiu a se humilhar para receber entendimento, a sua oração foi ouvida e eu me dispus a vir até aqui. Mas eu fui impedido pelo anjo, que é o príncipe do reino da Pérsia. E isso me atrasou por 3 semanas. Mas Miguel, um dos anjos supremos, veio em meu socorro e ficou ali com o anjo, que é o príncipe da Pérsia. Estou aqui para ajudar você e a entender o que vai acontecer com o seu povo, pois a visão
fala do futuro. Enquanto ele falava, fiquei só olhando para o chão, não conseguia dizer nada, e fui surpreendido por algo parecido com uma mão humana, que me tocou os lábios. Então abri a boca e comecei a falar. Quando o vi, fiquei apavorado. Minhas pernas ficaram bambas, eu não conseguia nem me mexer. Como é possível que eu, um humilde servo, fale com alguém como o Senhor? Estou completamente paralisado. Mal consigo respirar. Aquele ser, que parecia humano, me tocou outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, fique em paz. Você é amado demais. Tudo vai ficar bem. Tenha coragem e seja forte. E Deus fala comigo e com você nessa manhã. Marca esse versículo. Não tenha medo. Fique em paz. Você é muito amada. Tudo vai ficar bem. Tenha coragem. Seja forte. Enquanto ele ainda falava, veio-me coragem e retomei as forças. Então eu disse: Pode falar, porque o Senhor me deu forças. Ele disse: Você sabe por que vim aqui? Preciso voltar para lutar contra o anjo, que é o príncipe da Pérsia. E depois que eu tirar do caminho, chegará o anjo, que é o príncipe da Grécia. Mas antes, deixe-me contar a você o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na minha luta contra esses seres, a não ser Miguel, o anjo, que é o príncipe de vocês. E nós encerramos por aqui, Daniel 10, e eu espero que Deus já tenha começado a falar com você fortemente com essa leitura do livro de Daniel. E não está aqui como sugestão, mas eu queria ler com você Lucas 18, e eu já postei lá no grupo para você também deixar a sua Bíblia aberta em Lucas 18. São só os primeiros 8 versículos que diz assim: a história da viúva persistente. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre e sem desistir. Então, eu estou lendo Lucas 18, versículo 1. Marca já essa primeira frase. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: Meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa por mim. Ele nunca dava atenção à mulher. Mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo. Mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: Não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. É melhor eu tomar providência que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Então, o Senhor disse: Vocês ouviram o que disse aquele juiz? Apesar de ser tão mau. Na verdade, vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau? Por que pensar, então, que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Marca esse versículo. Garanto a vocês que vai e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando ele voltar? Então vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra que edifica a nossa fé. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, aumenta a nossa fé. E obrigada, Senhor, pela certeza que o Senhor é aquele que sempre ouve as nossas orações. E que no tempo oportuno a resposta vai chegar, o milagre vai acontecer, a transformação, Senhor, vai acontecer, as portas vão se abrir. Porque o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, e o Senhor é aquele que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Para o Senhor não existe nada que seja impossível.
Nessa manhã, Senhor, aumenta a nossa fé e nos dá, Senhor, perseverança enquanto nós buscamos pela face do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Diz assim, cortes celestiais, 13 de julho. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas 18, de 7 a 8. A oração é um dos ministérios mais poderosos que temos. Jesus nos mostra que, além de sermos filhos e amigos de Deus, a oração se assemelha a um processo judicial no reino espiritual. Assim como na parábola da viúva persistente diante do juízo injusto, somos chamados para comparecer diante do justo juiz de toda a terra, apresentando as nossas causas com evidências claras. Esse é o poder da intercessão. Mover os céus para que os decretos divinos alterem as circunstâncias da terra. Daniel é um exemplo dessa realidade, na qual as suas orações constantes moveram o céu e liberaram respostas através dos anjos, mesmo em meio à resistência espiritual. Assim também acontece conosco. Quando oramos, entramos em um tribunal celestial, onde o adversário apresenta acusações, mas Deus, em sua justiça, libera vereditos a nosso favor. Amém. É necessário quebrarmos os argumentos do inimigo por meio do arrependimento e da confissão. Pecados e ofensas podem bloquear a resposta de Deus. Contudo, quando removemos essas barreiras, o céu responde rapidamente em justiça. As nossas orações perseverantes não são em vão. Elas desatam as bênçãos que estão retidas por conta de acusações ou pecados não confessados. Que possamos comparecer ao tribunal celestial com corações limpos, crendo que o juiz fiel nos fará justiça. Amém. Nós cremos no poder da oração. E se eu abrisse aqui para vocês compararem a sua vida antes de ter o hábito de orar e hoje com o hábito da oração, quantas coisas Deus trouxe de mudança na sua vida? Quantas foram as vezes que eu não sabia o que fazer e depois de orar, o Senhor direcionar? Quantos foram os momentos, assim, de muita incerteza? Eu me lembro, em um dos processos difíceis que eu passei, eu fiquei casada há 15 anos, em um processo difícil que eu passei, eu fiquei 2 dias jejuando e orando, eu falei, Deus, o Senhor precisa falar de modo claro comigo. Quantas são as vezes que a gente fala assim, Senhor, se o Senhor for falar comigo, seja muito claro, se for possível, até desenha. Você já pediu assim, Senhor? Não fala assim nas entrelinhas, não. Se for possível, desenha assim para eu entender. Me dá um mapa para eu entender. E eu falei, nessa época, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor seja claro, específico. E no segundo dia que eu estava já de jejum, eu abri a passagem e eu falei, Senhor, eu vou me aventurar, abrir a tua palavra e crer que o Senhor vai falar comigo. E Deus falou, através da leitura de Oséias 1. Em um outro momento eu compartilho esse outro testemunho, mas depois você pode abrir Oséias 1, que você vai entender acerca do que Deus falou naquele momento. E eu quero dizer que a oração, ela é poderosa. Eneida, mas quantas são as vezes que eu entro no meu quarto e eu oro, só porque às vezes a gente quer uma oração drive-thru, onde você passa no McDonald's, faz o seu pedido, eles já te entregam e você vai feliz? Muitas das vezes a oração, ela vai passar por um tempo, como foi com Daniel. Viu que ele orou por 3 semanas, o propósito que ele fez com Deus?
E aí o anjo fala, olha, no primeiro dia, quando você se dispôs a orar, eu já vim responder a sua oração. A oração, ela tem um tempo certo para chegar, né, Lucy? E o anjo falou lá no primeiro dia, ou seja, 3 semanas, 21 dias. Então, no dia 1, Deus já deu ordem ao anjo para responder a oração de Daniel. Mas, por vezes, nós recebemos resistências naquela oração que nós temos feito. E, às vezes, essa resistência é para nos fazer desistir. Mas eu e você somos aquela, como a viúva, que dia após dia está orando, está clamando. Há quanto tempo você ora por uma causa? Eu tive guerras que eu orei 1 ano e meio. Eu já tive outras que eu orei por 2 meses. Há quanto tempo você tem lutado esperando uma resposta do Senhor? Como a viúva, não desista de orar, porque no tempo oportuno, Deus entra e traz a resposta. E aqui no segundo parágrafo fala assim, ó, quando oramos, entramos em um tribunal celestial e o adversário, por vezes, quer apresentar acusações contra a nossa vida, mas Deus traz justiça e libera vereditos ao nosso favor. Quantas foram as vezes que eu estava com muita dificuldade financeira? Sabe aquela situação que você fala assim, gente, Senhor, o que eu vou fazer nesse contexto financeiro aqui? O que eu vou fazer? E eu comparecia, a sensação que eu tinha quando eu ia orar, que eu estava diante do tribunal, e eu falava, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque mês após mês eu tenho sido fiel no meu dízimo. Mês após mês, culto após culto, eu tenho sido fiel na minha oferta. Venha requerer algo na minha vida que você não vai encontrar. Quantas vezes eu compareci diante de Deus em oração, quebrando esse decreto. Satanás, você é um perdedor, sabe por quê? Porque as minhas finanças, elas são blindadas por causa do dízimo e por causa da minha oferta. Porque lá em Malaquias está falando assim, olha, fazei prova de mim, seja fiel, se eu não vou abrir as janelas do céu e vou derramar sobre você bênçãos sem medidas. Quantas foram as vezes que eu fui orar pelo meu filho na adolescência e eu falei, Senhor, eu não aceito pecados ocultos na vida do meu filho Arthur. Sabe por quê? Porque eu, enquanto mulher viúva, eu tenho me mantido em santidade. Satanás, você não tem brecha na minha vida. Você não tem brecha para agir na vida dos meus filhos, porque eu me coloquei na brecha para viver uma viuvez de modo santo e agradável ao Senhor. Então, quantas são as vezes que nós comparecemos diante em oração como um tribunal? E no último parágrafo, eu já vi aqui um coraçãozinho da pastora Leia. Pastora, eu quero que a senhora nos abençoe. No último parágrafo fala assim, as nossas orações perseverantes não são em vão. Quantos foram os milagres que aconteceram após um tempo de perseverança de oração? Lembra de Paulo e Silas na cadeia? Enquanto a igreja orava, as correntes ali, eles foram libertos. E eu tenho tanta sensação disso, tanta sensação, sabe, de enquanto eu estou orando, Deus manda anjos de guerra. Na sexta-feira, o Arthur saiu para pedalar, 5h30 da manhã, e eu falei, Deus, eu preciso cobrir a vida do meu filho em oração. E ele, quando ele mandou a mensagem, mesmo a devocional sendo 7h30, eu estou acordando. Na verdade, eu continuo acordando 4h50 e eu fui orar. Senhor, nessa manhã, guarda todos esses jovens que estão saindo nessa bike. Senhor, protege. Senhor, acampa os teus anjos enquanto eles estiverem andando de bike. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Orei pela manhã e quando foi 2h30 da tarde, eu já estava no meu trabalho, o Arthur me liga, mãe, se eu contar para a senhora o acidente que teve com o Daniel é o meu sobrinho que estava com o Arthur nesse pedal, era mais ou menos uns 8 meninos. Mãe, se eu contar para a senhora o acidente que teve com o Daniel, o carro pegou o Daniel numa encruzilhada, mas mãe, a única coisa que aconteceu com o Daniel foi ele ter machucado a boca. E ontem eu fui visitá-lo. Ele não tem arranhão nenhum.
mas a boca dele ficou bastante machucada. E eu creio tanto no poder da oração que eu falei para minha cunhada, cunhada, sabe o que acontece? Pô, tudo teria ter sido pior. Quantas são as pessoas que sofrem um acidente de bike, de moto, que bate a cabeça no chão e tem ali um coágulo? Então, eu creio no poder da oração e se levanta como aquela que comparece todos os dias como um tribunal, orando, pedindo a Deus para cuidar, para guardar a sua família e crendo que no tempo oportuno Deus vai fazer justiça na minha vida e na sua vida. Pastora, queria que a senhora orasse por nós nessa manhã, que a nossa fé seja aumentada, que a perseverança esteja no nosso coração e que, embora respostas de orações talvez estejam sendo demoradas, nós sejamos aquelas que não iremos desistir, nós iremos perseverar até que a resposta chegue. Bom dia, bonitas! Vamos orar, então? Bom dia, Neida! Bom dia, pastora! Saudade de vocês. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, bonita? Que Daniel tinha vida devocional diária. Daniel ele não tinha nem esse grupo para poder manter, como a Lu falou, eu sou grata a Deus por me manter firme, me manter constante na devocional. Daniel tinha um compromisso, manhã, tarde e noite. Ele já tinha isso dentro dele, mas mesmo assim, ele fez um propósito de 21 dias para poder guerrear com coisas específicas. Coisa linda, né? Que eu e você, a gente tem a unção de Daniel de compromisso e amor. Eu tenho descoberto que o que tem mantido a nossa vida, ou nesse grupo, ou dentro da nossa igreja, ou dentro de um ministério, ou em algum chamado que Deus nos faz, é o amor. O amor que a gente tem pelo nosso Deus. Então, se você ama ao seu Deus, essa batalha que você está travando aí, que você está batalhando, que você está orando, que você está nesse propósito, com o sim ou com o não, você vai permanecer, vai se manter firme. E foi o que Daniel está nos ensinando, e esse texto de hoje também, que existe esse tribunal, né, que vai lá e fala, Leia não está merecendo, não. Aí Jesus fala assim, claro que está, bonitos. Aqui, a bonita aqui todo dia de manhã. Aí a voz dele intervém a seu favor. Não é lindo isso? Então, com esse entendimento e com essa certeza que o Senhor intervém por nós, que o Espírito Santo, que é o nosso consolador, aquele que nos convence do pecado e do juízo, aquele que nos faz ter consciência do pecado, e por causa disso a gente se confessa e se arrepende, por causa dele. Vamos orar? Coloca aí a sua causa. Eu quero agradecer aqui publicamente as intercessoras que intercedem diariamente por mim às 3 da manhã. Elaine, Eliane, Zê, toda essa mulherada que me manda mensagem. Pastora, estou orando, 3 da manhã, porque entendem o poder da oração. Que Deus levante pessoas para cobrir você, para orar por você, e que você seja também levantada para orar pela sua casa. Amém? Vamos orar juntas. Senhor, obrigada por esse ambiente tão especial de constância. A impressão espiritual que eu tenho toda vez que eu ingresso nesse grupo é aquilo que a Luana trouxe. Um lugar em que mulheres chamadas para constância ficará e permanecerá. Mas muitas delas desistirão no caminho. Oh, Deus, mantém cada uma de nós no lugar. Não nos deixa, Senhor, desistir de te buscar, de te ouvir, de orar, de jejuar, de trazer as ferramentas certas, de clamar o teu nome, ó Deus, colocando e apresentando os nossos filhos, nossa casa, nosso marido, nossos bens, nossa profissão. Deus, nessa manhã, nós intercedemos umas pelas outras, pedindo que a tua bênção alcance o sim e o amém para cada uma daquelas que tem batalhado na tua presença. Ó Deus, obrigado por aquelas fiéis, aquelas leais, aquelas que se mantêm firmes no dízimo e na oferta. E por causa disso, as suas finanças são cobertas. Quando a gente cumpre um princípio, como a Dijane pôs naquele vídeo, quando a gente tem a cobertura e
e a declaração do princípio gritando a nosso favor, nada nos alcança. Nós somos blindadas. Então, traz para essa manhã de domingo a clareza da nossa posição, porque a posição da corte celestial já está definida. O diabo vai nos acusar e o teu Espírito, Senhor, vai intervir por nós. Mas nós precisamos, Senhor, tomar posição. E nessa manhã, como Daniéis, que somos todas as manhãs aqui, nós declaramos o teu nome, pedimos a intervenção da tua parte em causas, como foi daquela viúva que insistiu tanto até que o juiz liberou a causa. Senhor, que a nossa insistência celestial possa ser ouvida e a gente possa ser conhecida como aquelas persistentes que se apresentam na presença e que não saem enquanto não tiver resposta. Nos dá, ó Deus, a constância, a força, a persistência e muito obrigada por essa manhã de fortalecimento da nossa fé. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo testemunho da Lu, pela palavra da Eneida. Obrigado por estar nesse estado aqui no Paraná, em Cascavel, com essas mulheres. Usa, Deus, a minha vida hoje pela manhã, enquanto eu estiver ministrando naquele culto. Usa a vida de cada uma das tuas filhas que será voz em suas igrejas, em suas casas, com seus amigos. Que, ó Deus, que o Senhor possa usar a nossa voz com aquilo que temos recebido diariamente aqui. A gente possa derramar na vida das pessoas. Te adoramos. E obrigada por nos lembrar nessa manhã o poder da intercessão, o poder da busca e da assertividade de quem não erra o alvo de te amar e, por causa disso, estar sempre na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, ore por mim que daqui a pouquinho eu prego no culto de 10 horas na igreja NIB de Cascavel. Se você está aí e é de Cascavel ou de regiões, vai lá me prestigiar, me dar um abraço, que eu quero abraçar vocês. Ô, bonitas, beijo grande do YouTube, beijo grande de todo mundo que está aqui. Vou fechar.